Agora eu parto para uns slides um pouco mais burocráticos, mas não vou lê-los, fiquem tranquilos. Eles são a reprodução praticamente na íntegra do que consta daquele item 9.1.4, que são os elementos que compõem o plano de curso, que eles também podem ser vistos, eles são um excerto do que consta da própria resolução que eu falei há pouco para vocês, que é essa de número 1 de 2021, onde você tem 12 pontos ali a serem atendidos para você formular um plano de curso. Então, esse documento, esse currículo que a gente fala bastante aqui dentro das instituições de ensino técnico de nível médio, ela tem que atender um rol que não é sobrenatural para nós que já atuamos ali há algumas décadas dentro disso, do Centro Paula Souza, mas para algumas instituições que estão se candidatando com algum ineditismo na oferta de curso técnico, é legal a gente explorar cada um dos pontos. Então, se a gente pensar nesse... Eu vou só puxar o númerozinho final do 9.1.4, vamos falar do 1. Então, você, obviamente, num documento, você tem que identificar quem é o responsável legal pela instituição, a própria instituição, os dados para contato. O item 2 é identificação do curso técnico, né? A denominação, e isso é um ponto-chave, os cursos técnicos, eles podem, sob condições normais, serem oferecidos em caráter experimental. O que é esse caráter experimental? Um curso técnico que não conste do catálogo nacional, que o Murilo já citou, e eu reforço aqui, que a gente chama de CNCT, né? Que é a abreviação desse Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Pensando num curso experimental, e que não foi contemplado quando da publicação do catálogo, ele pode ser executado, os conselhos estaduais de educação autorizam por um prazo, esse curso em havendo uma aderência, formando alunos para vagas que existem para o mercado de trabalho, muito provavelmente o Ministério da Educação os considera para entrada no catálogo. Só que para esse objeto da Portaria 314, esse curso experimental ele está fora. Então, o curso a ser ofertado nessa portaria é o curso que está previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. E no anexo, se eu não me engano, de número 2 do edital 48, então, estão todos os cursos que constam do catálogo. Então, assim, vocês não podem, né, aqueles que se interessarem em oferecer esses cursos não podem fugir desse regramento. Então, o curso experimental deixemos de lado, que ele fala-se bastante, inclusive nessa resolução desse tipo de curso, mas a gente precisa prever os cursos que constam no catálogo. E esse curso, obviamente, ele pertence a um eixo tecnológico, e quando da elaboração do plano de curso tem que dizer se ele é presencial ou à distância, forma de oferta, se ele é concomitante ou subsequente, e número de vagas solicitadas, o Murilo já alertou bastante, esse número ele tem que ser correlato àquilo, ele não pode suplantar em hipótese alguma o número de vagas do curso técnico, ele não pode suplantar o número de vagas que você tem já ofertado no curso superior. Eu tenho um curso superior eu tenho 37 alunos aqui no curso superior de processos gerenciais e eu quero ter 2 turmas com 80 vagas para um curso técnico em administração que ele é correlato, não vai poder. O número de vagas ele vai ter que respeitar esse teto, acho que é um ponto importante e isso a portaria ela deixa bastante explicitado, fica bem evidente. E o item ponto 3 aqui é justificativa e objetivos para a oferta do curso. Como eu disse para vocês agora, o MEC ele parte de um pressuposto que a instituição de ensino, por ter o curso superior, ela já tem ela já larga, digamos assim, uma certa vantagem para ofertar o curso técnico. Mas assim, o plano de curso ele tem que deixar muito claro por que a instituição está ofertando aquele curso técnico. Por que está se ofertando um curso técnico em administração? A justificativa não pode ser porque eu tenho um curso de graduação em administração. Nada disso. A justificativa ela precisa ter uma argumentação de vaga de emprego, de como está aquela ocupação naquele estado e descendo, né, para o nível de município, para aquela cidade. E isso, mais uma vez eu volto, guardem, tirem print da tela, olhem bastante para essa resolução aqui, para a Bíblia da Educação Profissional e Tecnológica, que lá ela pormenoriza cada ponto desses, como a própria edital 48 também detalha, mas lá tem bastante exemplificação, é uma informação assim mais didática para quem está fazendo.
está elaborando esse plano. Então, a justificativa precisa ser embasada. A gente tem bastante institutos de pesquisa, pensando em órgãos mais oficiais, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem o IBGE Cidades, lá tem muita informação a respeito dos municípios, das ocupações, rendimento salarial. Então, as próprias ocupações correlatas a esses cursos técnicos, pesquisando-se em sites mais específicos, como o do CAGED, dá para saber a média salarial dessas pessoas. Então, tudo isso compõe uma justificativa de curso. Se o MEC me selecionar para avaliar um plano de curso, eu vou fazer questão de olhar isso de ponta a ponta, para saber se realmente oferecer um curso técnico em administração no município X faça sentido. Então, isso é muito importante quando da elaboração desses documentos, é bom ficar atento a isso. O requisito e forma de acesso, a escolaridade mínima. Se a gente está falando da forma concomitante, como o Murilo até já alertou bem na apresentação dele, ele pode estar cursando o ensino médio, só que a gente tem que ter ali uma coisa de horizonte de tempo. Vamos lá, assim, sendo bem didático. Um curso técnico em administração que eu vou oferecer com 800 horas. 800 horas, 2 semestres. O que se pressupõe? Que esse aluno ele deva estar no momento da matrícula minimamente com a segunda série completa, para que ele não conclua primeiro o curso técnico antes de concluir o médio, porque ele só vai pegar esse diploma do curso técnico quando ele concluir o médio. E também até por uma questão de aprendizagem, talvez quanto mais avançado no nível médio esse aluno estiver, mais desenvoltura ele terá no curso técnico. Então é legal que se pense nisso, ele vai poder estar cursando o ensino médio, mas a partir de qual série? Se eu coloco no plano de curso, está cursando o ensino médio, ele vai poder estar no primeiro semestre do ensino médio, e cursar um curso técnico de 2 semestres, ele com 1 ano e meio de ensino médio concluirá o curso técnico, se concluir, se tiver um desempenho satisfatório, né? E depois ficar mais 1 ano e meio para terminar o ensino médio para fazer jus ao diploma do ensino técnico. O Gilson está sendo bem chato aqui, bem pedagógico, mas é interessante que se pense nisso. Então, se a gente pensar na forma subsequente, ela é mais prática. O aluno ele já tem a certificação do ensino médio, então ele pode se matricular num curso técnico tranquilamente. É o curso do noturno oferecido em larga escala nas instituições de ensino, acho que por todo o país. Acelerando um pouquinho aqui, o item ponto 5, perfil profissional de conclusão. Então, esse perfil, o próprio catálogo de cursos técnicos, ele já sugere um perfil profissional que se espera de competências e habilidades desse aluno egresso do curso técnico, para que ele possa desempenhar os diversos papéis no mundo do trabalho. Um outro ponto a ser analisado, como eu já falei há pouco, e desculpem pecar pela redundância, mas é interessante a gente sempre enfatizar esse ponto, é a própria classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. E o quadro brasileiro também. Então, partindo desse perfil profissional, e muitas vezes a gente se depara assim, as pessoas gostam de elaborar currículo fazendo aquela coisa mais cartesiana, tal. Ele vai ter que ter as matérias tal. Primeiro, não é matéria e nem disciplina, que é uma terminologia muito usada no ensino superior. Você tem os componentes curriculares no nível médio. Então, também atentar para essa nomenclatura, e a Bíblia, que eu falei há pouco, a Resolução 1, aí guardem esse número de 2021, que fala das diretrizes, ele explicita isso muito bem. Então, partindo-se de um perfil profissional que se anseia para ocupar determinadas vagas dentro do mercado de trabalho, você faz uma organização curricular. E essa organização ela deve prever, obviamente, o nome do componente curricular, que você pode também chamar de unidade curricular, com a sua carga horária, que tipo de metodologia que você vai aplicar, uma metodologia ativa, ágil, etc. Aula expositiva, aula dialogada, projeto, trabalho de conclusão de curso. Então, isso tem que ficar muito claro na explicitação do próprio componente curricular. E também uma bibliografia básica, quer seja ela física ou digital, e uma complementar de cada um deles. Então, para esse componente curricular, eu recomendo 2 ou 3 obras que sejam aderentes a esse tema. Então, eu preciso colocar também nessa escrita. A prática profissional desse componente curricular, a gente, falando de educação profissional e tecnológica, é praticamente surreal se você falar, não, eu tenho aulas 100% teóricas. Isso não existe.
independentemente de eixo tecnológico, você precisa demonstrar o que é algo na prática, quer seja no laboratório de mecânica, de informática, de nutrição. Aí, óbvio, o catálogo ele contempla para cada curso a infraestrutura mínima exigida, inclusive esse é um dos pontos que eu vou falar daqui a alguns minutinhos, ou alguns segundos, inclusive, que precisam ser atendidos também. Então, pensa-se na prática profissional, qual a carga horária, inclusive teórica e prática desse componente curricular. E um ponto interessante também, o prazo máximo para integralização do curso, que é um outro ponto que é um tema até novo dentro da educação profissional. Esse aluno tem quanto tempo para cumprir esse curso? Para não jubilar, o pessoal falava isso antigamente, eu nem sei se existe esse termo ainda. Via de regra, geralmente as instituições elas adotam o dobro do prazo normal do curso. Então, se o curso ele dura um ano e meio, então ele dura de 2 a 3 anos o prazo de integralização. Até mesmo porque nesse prazo, se ele for muito longo, você pode ter um currículo que vai substituir o anterior. Então, fica difícil você dar um apoio a um aluno que vai se formar em 5 anos no curso que poderia ser um ano e meio, por conta desse tipo de problema. Então, acho que também é um ponto para ser considerado. Existe nesse ponto 7 também alguns critérios para aproveitamento de conhecimentos e experiências que esse estudante possa ter obtido anteriormente, inclusive no mundo do trabalho, por avaliação de competência. Existe um artigo específico, agora o Gilson falhou a memória, salvo engano, número 46 ou 47 da Bíblia que eu falei há pouco para vocês. Então, existe ali os cursos que ele possa fazer, outros cursos técnicos que fez no passado. Esse passado também não pode ser tão distante, porque se ele fez um curso técnico em 1984, e ele quer aproveitar um componente curricular cursado à época em um curso de eletrônica agora, acho que tem que ser feito ali um critério um pouco mais rigoroso para não se aceitar esse tipo de coisa. Então, a reprodução desse próprio artigo da Resolução 1, quando fala dos critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, já respalda o plano de curso nesse sentido. E também as avaliações, obviamente, o item ponto 8 de aprendizagem, vai ser 0 a 10, qual que é a média para aprovação. Aqui dentro do Centro Paula Souza, nós não temos essa coisa de 0 a 10, a gente tem menções como muito bom, bom, regular e insatisfatório, que são menções que a avaliação por competências, desdobrando para habilidades, isso não é obrigatório, a instituição pode adotar 0 a 10, mas aqui dentro da nossa instituição a gente entende que ele tem que ter um desempenho satisfatório, insatisfatório, ele desenvolveu de forma plena essa competência, então a gente não atribui 0 a 10, a gente faz uma coisa um pouco mais qualitativa. Mas isso, obviamente, as instituições de ensino elas têm livre-arbítrio para estipularem como que elas vão avaliar os seus alunos e quais metodologias que elas adotarão. O item ponto 9, e isso é descrito no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que tipo de infraestrutura será necessária? Biblioteca, laboratório de mecânica, laboratório de nutrição e dietética. Então, isso também é instituição de ensino superior, como já tem o curso de graduação correlato, muito provavelmente vai dispor dessa infraestrutura tecnológica. Aí, tomando um certo cuidado para caso os cursos sejam oferecidos no mesmo período, noturno, por exemplo, que se faça um prévio agendamento para não coincidir as agendas do curso técnico com o curso superior e também organizar isso da melhor forma. A relação de quem vai fazer a coisa acontecer, né, por parte da instituição de ensino, quem são os docentes, instrutores, quando se fala do curso à distância, inclusive nos itens finais, fala também quem são esses tutores, quais que são os cargos deles, então existe ali com perdão da palavra, uma capivara de quem vai cuidar desse curso, até para saber se essas formações superiores desses professores, elas são correlatas dentro do que se propõe no curso técnico. Aqui dentro da nossa instituição, a gente tem até um instrumento chamado catálogo de requisito de titulação para um curso tecnólogo em logística, para um componente voltado a transporte, por exemplo. Eu não posso pegar, obviamente, um graduado em nutrição, eu preciso pegar um camarada que seja tecnólogo, por exemplo, tecnólogo em gestão de transporte, tecnólogo em logística, um administrador com habilitação em comércio exterior. Então a gente tem ali umas vertentes e essa descrição ela tem que constar também do plano de curso para saber se a titulação daquele docente
ou experiências que ele possui, fazem jus àquele cargo, não só da docência, mas como também diz aqui o ponto 10, o perfil de quem vai cuidar da gestão da escola, também da coordenação, etc. Como um dos últimos pontos aqui, já caminhando para o final, no item 11, os certificados e diplomas a serem emitidos. Então, além do diploma do curso técnico em edificações, o curso técnico em enfermagem, ele pode ter certificações intermediárias, que com metade do curso, ou um terço do curso, se você atende uma carga horária especificada também, você consegue certificar esse aluno com uma outra, o nome já diz certificação, que é um subdiploma, chamemos assim. Então, com 400 horas, eu posso ter um auxiliar administrativo, um assistente administrativo, para que ao final das 800 ou 1.000 horas, a depender da carga horária que a instituição adotar para um curso técnico em administração, eu possa certificá-lo também, ok? Pensando aqui também como que vai ser o estágio, caso esse curso tenha estágio também, existe uma lei específica que é bom que as instituições anotem, que é a 11.788, ela é de 2008, ainda continua em vigor. A gente pensar também no ponto 13, a identificação do coordenador de curso, quem é esse coordenador, essa coordenadora que vai cuidar, qual o seu perfil para tocar o barco, vamos pensar assim, da mesma forma com os professores, isso também será feito. E qual o acervo bibliográfico pertinente ao curso que estará na estrutura da escola e como será esse regime de empréstimo, etc., para saber, como eu disse há pouco, né? Como haverá uma concomitância na oferta entre um curso técnico e um curso de nível superior, é ideal que se monte um layout razoável para que a biblioteca não fique com uma capacidade, da mesma forma, não tenha capacidade ociosa, mas também não fique superlotada por conta dessa convergência de horários. Então é interessante que se faça ali uma descrição de como esses empréstimos eles são feitos, se existe algum sisteminha de intranet ou até mesmo fora de internet que ele consiga fazer os agendamentos.